Graças, pais, irmãos, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 20. Hoje nós estaremos lendo capítulo 20, 21 e 22 de 2 Reis. Só lembrando você, começamos o nosso curso de Teologia Sistemática. A aula introdutória já está no canal de YouTube, você pode acessar. E a partir dessa semana, todas as quintas pela manhã, estaremos postando uma nova aula. Iremos começar amanhã com o módulo de Bibliologia. Estaremos disponibilizando a aula para você ou já na quarta-feira à noite, próxima meia-noite, ou na quinta-feira pela manhã. Então, toda semana, quinta-feira pela manhã, estará disponível a aula de Teologia Sistemática. Então, você também é nosso convidado para estar participando do curso. Então, vamos ler. 2 Reis, capítulo 20. Está escrito: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, e prata e ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que ele não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E ele disse: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há na minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hefzibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios,
que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhe tenham ordenado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém, como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo de todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Mas muito disso também Manassés derramou. Mas demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos atos de Manassés e tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Mesulamete, filha de Aruz, de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais dos sucessos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adias de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que se deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa.
aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavadas para repararem a casa. Porém, com eles não se fez conta de dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Euquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem conforme tudo quanto nos está escrito. Então foi o sacerdote Uquias, e Aicão, e Aquibó, e Safã, e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Ticva e filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 23, 24 e 25, encerrando mais um livro da Bíblia. Estaremos encerrando o 12º livro nessa campanha de leitura bíblica e vamos dar continuidade. Até que 31 de dezembro estaremos terminando a leitura bíblica em um ano e recomeçando a campanha para conhecermos mais a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe.